Everton Ribeiro, vamos entrar no assunto Flamengo. E aí vem uma outra pergunta. Será que Everton Ribeiro vai ser titular da equipe de Paulo Sousa? Ainda não temos essa resposta. Porém, uma coisa é certa. O Flamengo anunciou ontem a aquisição de 50% dos direitos de Thiago Maia. E informações confirmadas pelo próprio Marcos Braz, o Paulo Sousa, consultado sobre a aquisição do Thiago Maia, disse que ele é um jogador muito importante para o trabalho dele e que o Paulo Sousa conta muito com ele. Então, a possibilidadezinho, daqui a pouco o Paulo Sousa vai falar aqui no ESPN FC, o técnico do Flamengo. A possibilidade do Thiago Maiazinho arrumar um espaço na equipe considerada titular do Paulo Sousa, ela é bem considerável, hein, Tetra? Aí não é nada de anormal. Assim, o Thiago Maia, infelizmente, teve uma grave lesão, uma cirurgia, mas bem fisicamente, em condições, ele pode ser titular tranquilamente. Eu, particularmente, assim, aí é o meu gosto. Eu prefiro ele do que o Andrés Pereira. É gosto. São ótimos jogadores, bons jogadores, né? O Andrés, talentoso demais. Mas, assim, é gosto. Eu, se eu fosse o treinador, você tem que escalar um ou outro. Dá até para jogar os dois juntos, mas tem que escalar um ou outro. Eu prefiro o Thiago Maia. Então, assim, o Flamengo adquire, o treinador já fala que gosta, e aí vai depender do jogador. Treinando, né, entrando em forma, estando à disposição. A verdade é que o elenco vai crescendo, todo mundo bem, e ele vai ter que escolher 11. Muita gente diz aí do Pedro com o Gabigol junto, a gente pode falar isso mais à frente. Eu acho que em muitos jogos eles vão jogar, né? Pode jogar Pedro e Gabigol, o treinador já falou, mas eu acho que de início agora, quando ele começar a montar o primeiro time, eu acho que isso não vai acontecer. E esse primeiro jogo aí, que talvez a gente comece a ter uma noção da escalação que ele considera principal, dia 5 de fevereiro, Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. Será a estreia do Paulo Sousa. Do outro lado, no Fluminense, teremos provavelmente estreias de Felipe Melo, de Cano, que foi anunciado hoje, já nós vamos falar sobre isso. E a interrogação está aí, são várias, em quem vai para o banco no Flamengo, porque ele abre o espaço para colocar Gabigol e Pedro juntos. Ele tem o Thiago Maia em alta conta. Então, nós estamos tentando aqui identificar, Jean Oddi, qual seria esse esboço de time principal do Paulo Sousa. Então, eu acho que a primeira coisa que é preciso acontecer no Flamengo, e o Paulo Sousa, acho que ele pode tentar fazer isso, é acabar com essa história do time titular. A gente tem e teve isso no Flamengo demais na última temporada. Mais do que deveria ter, eu acho. Porque eu acho que quando você tem um elenco como o do Flamengo, essa história dos 11 titulares não faz sentido nenhum. Basta ver o time. Vou pegar o exemplo do Manchester City e do Pep Guardiola. Quem são os 11 titulares do Guardiola? Não existe. Você não crava quem são os 11 titulares do Guardiola. Você crava 7, 8, vão sempre sobrar 3 ou 4 vagas de jogadores que alternam ali. E acho que o Paulo Sousa deveria fazer isso no Flamengo. Então, é óbvio que você pode jogar com o Pedro, com o Gabigol e com o Bruno Henrique, de repente contra um adversário, mas não vai jogar com esses 3 com outro adversário. Eu acho que a questão é essa, ele precisa tentar desfazer essa ideia que a gente tem no Brasil de que você precisa ter os 11 titulares e o outro é o reserva. O outro é o cara que só vai entrar se alguém se machucar, tiver suspenso ou tiver convocado. O Flamengo tem um elenco muito bom, né? Tem uns caras como o Pedro, o Michael, o próprio Thiago Maia, jogadores que não são vistos como titulares e que podem ser parte dos titulares que vão se alternar ali. Claro que, né, o Arrascaeta em forma, o Gabigol em forma, tem jogadores que você não vai mexer. Bruno Henrique, esses caras você não vai mexer. Se eles estiverem bem, eles vão jogar todas que puderem jogar fisicamente. Mas de resto, eu acho que ele precisa desfazer essa história aí dos 11 titulares. E ele falou isso na apresentação dele. Ele falou, conto com todos os jogadores, temos muitos jogos, vamos mexer bastante na equipe, mas sempre tem aquele momento, aquele grande jogo, aquela partida mais pesada, que o cara coloca o time que ele acha mais forte. Mas aí ele tem que decidir se ele vai jogar com 2 volantes ou com um volante. Ele vai jogar com 3 zagueiros também. Não, para manter o Everton Ribeiro. Senão,
eu acho que sairia o Everton Ribeiro. A gente discutiu, acho que antes de ontem, isso. Se for continuar o Thiago Maia ou o Andréas ao lado do Arão, não tem mais vaga. Você põe 4 aqui, 2 aqui, você tem que... querendo colocar, evidentemente, Pedro com o Gabigol. Tem que sair alguém. Tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Aí foi aquela colocação que eu fiz ontem. Pode sair o Everton Ribeiro, ir para o banco e estar na lista do Tite. O Flamengo tem um reserva, entre aspas, que está na seleção. Não te falei isso ontem? Que poderia Lembra do Vitor isso? Na Copa de 82, volante? Era a reserva do Andrade. O Robinho teve uma fase que era o melhor jogador da seleção, do Dunga, etc., mas era reserva no Real. Pô, lá tinha uns galácticos e o Robinho não cabia lá, e estava na reserva e vinha para cá e arrebentava e ajudava o Brasil a ganhar. O Rodrigo não é titular no Real Madrid. O Rodrigo está aí, Enfim, são vários casos. Mas no caso do Flamengo, estamos discutindo, assim, dá para jogar só um volante? É isso? Eu vou só colocar o Arão, eu tiro o Thiago... Em alguns jogos dá, né, Mauro? Então, aí eu posso ir com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton, com a Arrascaeta e com o Bruno. Depende do jogo. Aí eu ponho só o Arão ali e seguro a barra. Não, esse jogo agora eu preciso de 2. Vou botar o Thiago, que eu gosto, ou o Andréas, porque o Andréas também tem a história de ir embora em junho, né? Então tem que dar uma valorizada. Há uma negociação para que ele fique, mas é difícil. É difícil ficar. Então vamos supor que esses 2 venham a ser titulares, o Arão e o Thiago. Aí tem que decidir. Vai tirar um zagueiro ali, Rodrigo Caio vai jogar, vai comprar um outro zagueiro, aí joga Felipe Melo. O Jean acompanhou muito o trabalho do Paulo Souza na Fiorentina, né? E as informações que temos é que ele gosta de jogar muito com 3 zagueiros, né? Sim. Ele usa muito o esquema com 3 zagueiros. Ele jogou muito com o esquema de 3 zagueiros na Fiorentina, mas eu acho que, assim, foi interessante a primeira entrevista dele, porque ele não é um cara dogmático, aquela coisa de que não... Existem treinadores que são assim e são muito bons. O Antônio Conte, por exemplo, ele praticamente só joga com 3 zagueiros e com os alas. Tal. Também é um jogador que escolhe o time que vai ter, né? Agora não mais no Tottenham, mas eu acho que ele é um técnico que deixou claro, inclusive na entrevista dele, que vai variar, que vai mudar. Não tem esse negócio de que sempre vai jogar com 3 zagueiros, que sempre vai jogar com uma linha de 4, que vai jogar com 3 atacantes. Ele pode jogar com 2 atacantes, pode jogar com 3, pode ter um 4-2-3-1 com um meia centralizado. Então, eu acho que ele deixou claro essa possibilidade de mudança. A gente, inclusive, o Abel Ferreira, né? A gente falou tanto disso. Mudou o tempo todo o time do Palmeiras em relação às suas escalações e tudo mais. E deixava claro, a exemplo do que fez o Paulo Souza agora, deixava claro desde o começo, porque falava-se muito que ele gostava dos 3 zagueiros, né? Quando ele chegou, olhando para o histórico, falava-se muito, mas ele gosta de 3 zagueiros, ele gosta de 3 zagueiros. E ele, de fato, em vários momentos da temporada, fez o time jogar com 3 zagueiros. Às vezes não eram 3 zagueiros de ofício. Que no caso pode ser o Felipe, né? Pode aqui ser. no Flamengo. Pode ser o Felipe. Pode ser o Rodrigo Caio, o Davi Luiz e o Felipe. Exato. Puxar o Felipe ali para fechar, né, Subindo menos, evidentemente. Outro zagueiro que pode estar chegando. Não, mas eu digo o Felipe mesmo ser mais puxado para esse terceiro e deixar um outro cara para aí fazer o caso é o Rodrigo Caio, né? que infelizmente está com problemas e tal. O Flamengo busca um outro zagueiro exatamente para compor essa parte da defesa, que o Rodrigo Caio, de fato, tem muitas lesões, está agora se recuperando de uma inflamação nos pontos. E o nome do Carlos Salcedo, do Tigres do México, é um nome que está sendo analisado e tentado pelo Flamengo. Pois não, gente? Não, o legal é que eu acho que o Paulo Souza indicou isso. Ele indicou que esse time vai mudar, que não vai ser um time estático, que não vai ser um time sempre com os mesmos jogadores. Nesse sentido, até diferente do Jorge Jesus, né? Sim. Que fazia o que podia para escalar sempre os mesmos, independentemente do desgaste e tudo mais. E tinha sido um contexto diferente também, né? Porque ele teve 3 jogadores importantes, 3 ou 4 chegando no meio da temporada brasileira, mas para eles era o começo, então não eram caras que vinham com um desgaste absurdo. Eu acho que é importante também os dirigentes do Flamengo explicarem bem para o Paulo Souza qual é o contexto aqui, qual é a real do futebol brasileiro, para que ele também já esteja precavido em relação às questões físicas que foram um problemaço para o Flamengo na temporada passada. O Flamengo acabou de divulgar no seu site, né, uma entrevista do Paulo Souza à Flá TV. E a nossa equipe aqui do ESPN FC separou alguns trechos e nós vamos mostrar para você, fã de esporte. Uma oportunidade do Sport Lisboa-Benfica e crescendo, foi um momento que para mim e para a minha geração foi super importante porque houve um crescimento académico, estruturado, planificado, bem organizado, de uma parte da estrutura do futebol que permitiu
desenvolver perfis de jogadores e perfis de equipa, como foi o caso da Seleção Nacional, através dos clubes, alguns clubes importantes, como o Sport Lisboa e Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, de forma a poder alimentar a seleção nacional e, passado 3 anos desse processo, podermos conquistar pela primeira vez o Campeonato Mundial de Sub-20, na Arábia Saudita. Comecei a ser um jogador influente, importante, e várias oportunidades se criaram. Um treinador, e como vejo um pouco, como gosto de ver as minhas equipas, protagonista, dominador, ofensivo, organizado. A nível de liderança, positivo, confiante, com fortes convicções. A forma como chegaram, de procurar conhecer a minha metodologia de trabalho, como é que eu interajo com o meu staff, como é que nós nos relacionamos entre nós e com o grupo, o conhecimento que tinha do elenco do Flamengo, das ideias que foram protagonizadas nos anos anteriores, como é que eu via, como é que eu eventualmente chegássemos a acordo que passos é que nós iríamos dar dentro desse mesmo elenco, do futebol que nós queríamos, que gostamos e queremos operacionalizar. Também um conhecimento introdutório individual de quem é quem, naquele caso Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o que é o clube, ou seja, deu-me logo desde o início a perceber que tipo de clube é que poderei esperar. Isso mostrou também alguma direcionalidade na minha pessoa, como líder, como treinador, para uma tomada de decisão que depois veio-se a concretizar passado alguns dias. Zinho, pode ser que eu esteja enganado, mas assim, eu percebo que a torcida do Flamengo, antes mesmo da estreia do Paulo Sousa, meio que abraçou o treinador, né? Tá acreditando nesse trabalho, né? Sim. Passa muito pela negativa do Jorge Jesus, né? A novela que foi. Ficou claro, né, que o Jorge Jesus disse um não. E o torcedor, ele torce pelo Flamengo. Né? Não tem essa coisa. O Jorge Jesus fez uma campanha linda, maravilhosa, está na história. É um dos maiores, mas ele quis sair e ele não quis voltar. Então o torcedor vai abraçar um treinador que foi lá na Polônia e pagou a sua rescisão e não quis ficar na seleção polonesa para assumir o Flamengo. E acreditando no Flamengo. Claro, aí ele fez aquela frase lá, estou indo para o maior time do mundo, aí gerou debate, confusão, cada um fala da maneira que... Mas é claro, ele fez aquele marketing para o torcedor o abraçar mais ainda. Teve lá em Portugal, a gente viu a despedida, né? Os consulados e embaixadas indo lá apoiá-lo. Agora ele chega, né, muito determinado, querendo muito, mostrando conhecimento do clube, querendo se adaptar o mais rápido possível, fazendo pedidos e a diretoria atendendo. Então esse início empolga o torcedor. É claro que tem que esperar a bola rolar. O jogo é que diz tudo. No futebol brasileiro, eu não concordo muito com isso, mas é o resultado. Por mais que o cara desenvolva um bom trabalho, tenha metodologia... Né? A gente vê ele muito bem articulado nas palavras, no conhecimento, no que ele entende de futebol, as convicções. Mas se a bola não entrar, infelizmente aqui no Brasil, vai vir cobrança, pressão. Esse próprio torcedor vai cobrar muito mais. Nós também começamos a cobrar mais. Mas a verdade é que cria-se uma boa expectativa. Ele aí diz sistema tático, o Jean estava acabando de falar... ele vai olhar para o elenco, vai treinar esse elenco e vai ver o que ele tem em mãos para ele desenvolver o sistema que ele quer. É com 3 zagueiro, é o 3-4-3, é o 4-2-3-1, é o 4-3-3. Assim, ele vai olhar o que ele tem de peça, porque não adianta ele ter um sistema que ele gosta, mas se ele não tem as peças para encaixar nesse sistema. Né? Eu vi vocês falando aí de 3 zagueiros. Tá bom, e quem vai ser os alas? Quem vai fazer esse corredor? Então, ele vai observar tudo isso no treinamento. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas tem jogadores que não se adaptam a sistema de jogo, principalmente esse aí, o 3-4-3. Vai ter gente grande que vai ter que ficar no banco, num sistema diferente do que o Flamengo vem jogando, porque não vai se adaptar a um outro sistema. Ele diz que vai fazer o jogador entender, acredita na inteligência dos jogadores do Flamengo e no comprometimento.
Sim, mas tem característica e que você não dá para fugir disso. Mas eu acho que ele começa a ter um início legal, João. É o Balotelli Rubro-Negro, presidente da Flá Limão aqui em São Paulo, no bairro do Limão. Abraço, Balotelli. Está dizendo aqui, o cara pagou a rescisão, mostrou vontade de vir, abraçamos sim, tomara que ele faça sucesso no Flamengo. Gosto da minha equipe protagonista e dominadora. Eu tenho a impressão de que ele tem peças para conseguir isso, não? Exato, João. Eu ia falar isso. Olhando para a carreira do Paulo Sousa, se você pegar toda a carreira dele e considerar que o melhor trabalho dele foi na Fiorentina, ele nunca teve tanta condição de ter uma equipe protagonista e dominadora como ele tem agora no Flamengo. Tá? Eu não estou comparando o Flamengo com a seleção polonesa ou o Flamengo com a Fiorentina, eu estou comparando o Flamengo com os seus adversários. Né? Na relação da Fiorentina com os seus adversários, da seleção polonesa com os seus adversários. Então, ele nunca teve um elenco tão superior, na média, em relação aos seus rivais. Né? Claro, não estou falando do Atlético ou do Palmeiras, estou falando dos demais. Agora, o Corinthians vem forte também, o São Paulo contratando, o Inter, mas acho que, de maneira geral, ele tem toda a condição de fazer da equipe dele uma equipe protagonista, dominadora. Ele tem uma bela pré-temporada para trabalhar isso. O campeonato estadual tem que ser passado para ele. Cara, isso é uma pré-temporada. E isso tem que ser passado não só para o Paulo Sousa, mas tem que ser passado para o torcedor. Encarem isso aqui como um período de testes, né? Como um período de experimentação, porque não adianta ganhar o campeonato estadual, não adianta ganhar mesmo a Supercopa, que vai ser um jogo muito legal, interessante e tal, se depois nas 3 principais competições da temporada você não conseguir conquistar um título com o elenco que tem o Flamengo. Ou pelo menos brigar muito de perto por esses títulos. Então, acho que ele vai conseguir, teoricamente, né, com capacidade, fazer da sua equipe uma equipe protagonista e dominadora. Resta saber com que desenho tático, com que sistema. 3 zagueiros, Gabigol, Pedro. Aliás, assim, para ser assim, o Luizinho até falou, quem vão ser os alas? É uma boa pergunta, né? Porque se você vai deixar o Felipe Luiz como ala, talvez não. Aí o Mauro falou, ele pode ser um dos 3 zagueiros. 3 zagueiros, acho que pelo lado esquerdo o corredor é só do Bruno. Só do Bruno. E do outro lado, de repente... O Isla, o Mateuzinho. Do outro lado, mas ele tem caras agudos, né? Ele pode até... tarde aqui falando do sistema tático, né? O senhor pode falar, fica à vontade aí, Tetra. Vamos falar de tática. Não, porque, tipo assim, essa opção que o Mauro deu, porque a gente está falando com a bola. Mas eu quero saber o seguinte, quando o Flamengo estiver sem a bola, porque esse sistema do 3 zagueiro, na Europa se joga muito 3-4-3. Mas quando está sem a bola, ele vira um 5-4-1. Porque os alas voltam na linha dos 3 zagueiros. Né, o Jean? A gente está fazendo muitos jogos, você também, Mauro. Sim. A gente vê muito isso. Eu não enxergo o Bruno Henrique virando um ala pela esquerda, fazendo na linha de 5, lá atrás. A gente ia aqui falar, que isso, o Bruno Henrique está lá de lateral. Então, por isso que vem essa minha dúvida. Dúvida não, o Paulo Sousa é ótimo profissional, ele vai enxergar no elenco que para jogar com 3 zagueiros, não dá para Bruno Henrique, Gabigol jogar pelo lado do campo, Arrascaeta jogar pelo lado do campo, para fazer sem a bola essa linha de recomposição defensiva. Não tem essa característica. Por mais que queira, se dedique, se empenhe, obedeça o que o treinador está pedindo, mas os caras não têm essa característica. Aí é só o trabalho aí dele que a gente vai ver como vai ser. Exatamente. Eu também acho, sim. Eu acho até que quando for recompor esses 5, eu não sei o que ele está treinando. Talvez ele queira que o Arão e o Thiago entrem entre os zagueiros, e aí, neste caso, o Felipe abre um pouquinho. Você continua com 5, mas os 2 do meio vão ter que voltar. Normalmente se volta 1, quando está essa linha. Enfim, vamos ver o que ele está treinando para isso. Eu só queria te fazer uma pergunta, já. Este elenco do Palmeiras, do Flamengo, do Palmeiras, eu vou dizer também que é o melhor elenco que o Abel Ferreira já treinou. Agora o Antônio... É Mohamed ou Mohamed? Vamos tirar a dúvida. Um chama Mohamed, outro Mohamed. Mas é o turcão da massa. O Nicolete depois nos diz aí se vamos chamar de Mohamed ou de Mohamed, mas enfim. Ou de turcão. Acho que nunca treinou, foi campeão, Monte Rei, tem uma história lá legal, mas nunca treinou um elenco tão bom quanto ele vai pegar no Atlético. Esse é o melhor elenco que o Paulo Sousa já pegou, comparado com o da Fiorentina? Eu acho que sim. Eu também acho, né? E até da seleção da Polônia também. Como elenco. Embora tenha lá o Lewandowski. Sim, era uma Fiorentina que não era, no começo da temporada, candidata
a Champions esse protagonismo League. todo, né? E ela terminou na 5ª colocação, terminou uma posição abaixo da zona de Champions League, mas foi o melhor começo até hoje da história da Fiorentina sob o comando do Paulo Sousa. Então, assim, eu acho que olhando sobre tudo isso, na relação aos adversários, aos adversários, é disparado o melhor elenco que ele vai ter. Eu acho, Jean, que é por isso, principalmente por isso, que ele quis vir para cá. Sim. Porque ele olhou e falou, é um elenco que pode me dar possibilidades que eu nunca tive de ganhar, de conquistar, engrossar o meu currículo. Vamos aguardar. O certo é que existe uma enorme expectativa pelo trabalho de Paulo Sousa. E ele vai estrear, isso já está definido, no dia 5 de fevereiro, em Brasília, Fla-Flu, Campeonato Carioca.